Estão sentindo o cheiro? Cheiro de aprovação chegando! Vamos começar recordando com vocês duas importantes energias estudadas na termodinâmica, a energia livre e a energia interna. A energia livre ou energia livre de Gibbs é a capacidade que o sistema tem de realizar trabalho útil. É a energia livre, em última análise, que define se um determinado sistema, se um determinado fenômeno é ou não espontâneo. Então, nós já vimos esta fórmula da variação da energia livre de Gibbs nas nossas aulas de primeira fase, não é verdade? A variação da energia livre é a variação da entalpia, calor liberado ou absorvido pelo sistema, menos a variação da entropia, essa desordem do sistema, multiplicado pela temperatura em Kelvin. Não esquece, cabeção, que essa temperatura tem que ser em Kelvin, hein? Não vá me perder a questão por causa disso. Então, se a reação tem ΔH negativo, então ela é exotérmica, o valor do ΔH é negativo, e a variação da entropia é positiva, aumento de entropia e liberação de calor. Turma, essas duas possibilidades associadas, essas duas condições sendo obedecidas no mesmo fenômeno, independentemente da temperatura, seja uma temperatura alta ou uma temperatura baixa, o nosso ΔG terá sempre o valor negativo. Por quê? Ora, eu tenho uma coisa negativa e outra coisa negativa. Você vai repetir o sinal e somar os seus módulos. Não é verdade? Então, se eu tenho essas duas grandezas com sinal negativo, é claro que o final também vai dar negativo. Qual é a consequência disso? ΔG negativo, processo espontâneo. Se a reação for exotérmica e ocorrer com aumento de entropia, ela sempre será espontânea. Tá anotando isso? Importantíssimo, hein? Evidentemente que se nós invertermos a situação, faça cara de espertinho aí, boa, olha, se a reação é endotérmica, ΔH positivo, e a variação da entropia é negativa, o negativo do ΔS com o negativo da fórmula, menos com menos dá mais. Eu vou ter então duas parcelas positivas. Não vai ter jeito, independentemente da temperatura, o nosso ΔG nesta segunda situação será positivo e o processo não é espontâneo. Então, se o ΔH for negativo e o ΔS positivo, sempre será espontâneo. ΔH positivo, ΔS negativo, nunca será espontâneo. Percebe? É uma análise matemática da variação da energia livre de Gibbs para nós chegarmos à conclusão se a reação é ou não espontânea, se o fenômeno é ou não espontâneo. Percebe? Então, dá para perceber que quando ΔH e ΔS têm sinais diferentes, um é positivo, o outro é negativo, então ou a reação é espontânea ou não é espontânea, independentemente da temperatura. De boas? Agora, e se os dois tiverem o mesmo sinal? ΔH positivo, ΔS positivo. ΔH negativo, ΔS também negativo. Nessas duas situações aqui, turma, depende da temperatura. Depende da temperatura. Então, quando o ΔH e o ΔS tiverem o mesmo sinal, quem vai determinar a espontaneidade do fenômeno é a temperatura.
Temperaturas mais altas, temperaturas mais baixas vão decidir a espontaneidade de um determinado fenômeno. Percebe? Então, se os dois têm o mesmo sinal, vai depender da temperatura. Guardaram isso? Então, se os sinais são diferentes, ΔH negativo, ΔS positivo, espontâneo. Como é que a UES cobra isso de vocês, pessoal? A UES costuma fazer as pegadinhas na prova da segunda fase da seguinte maneira, ó. Toda reação exotérmica é espontânea. Não, dá uma olhadinha aqui, ó. Existe reação exotérmica que, dependendo da temperatura, pode não ser espontânea. Outra situação, sempre que aumenta a entropia, sempre que a variação da entropia é positiva, a reação é espontânea. Não, existe a possibilidade da variação da entropia ser positiva, dependendo da temperatura não ser espontânea. Então, de todas essas grandezas aqui, aquela que define de uma vez por todas a espontaneidade do fenômeno é a variação da energia livre.